Nos últimos anos, a desigualdade de gênero tem se tornado um assunto recorrente, assim como a luta pela igualdade racial. A luta por um mundo em que homens e mulheres sejam livres para fazer suas escolhas, usufruindo das mesmas responsabilidades, direitos e oportunidades, intensificou-se, gerando assim muitos protestos e movimentos. Mas, em um mundo que constantemente busca progresso e igualdade, há um ciclo sombrio que persiste ignorado e negligenciado. Você já ouviu falar no maior preconceito e o mais antigo de todos os tempos? É o preconceito contra os menos afortunados, aqueles que enfrentam uma batalha silenciosa todos os dias, não por escolha, mas por circunstâncias da vida. O preconceito contra os pobres é uma ferida invisível, mas profundamente arraigada em nossa sociedade. É uma forma de discriminação que não faz manchetes e as mídias preferem ignorar. Ele impede o potencial de milhões de pessoas, negando-lhes oportunidades e perpetuando um ciclo vicioso de desvantagem. Em meio a tantas batalhas contra preconceito e discriminação, infelizmente a pobreza não está na lista dos grandes protestos e campanhas. Mas você já se perguntou qual o real motivo? Antes de começarmos a refletir sobre o assunto, você sabe o que é pobreza? A pobreza é definida como a falta de acesso a serviços essenciais, saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica, entre outros bens de consumo, sobretudo alimentos, e bens materiais necessários para a manutenção da vida em condições básicas. A restrição ao acesso, por sua vez, está ligada à renda e condições do indivíduo. Mas por que não se vê de fato uma preocupação real na sociedade em acabar com a pobreza e melhorar a vida das pessoas? Certamente você está atualizado nas últimas notícias. A lista de espera para transplantes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é única e vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada. Ela funciona por ordem cronológica de cadastro, ou seja, por ordem de chegada, mas também segue outros critérios como os de compatibilidade, gravidade do caso e o tipo sanguíneo do doador. Não é o plantonista do dia, não é a equipe de transplante que irá decidir o receptor. Ninguém entra no sistema para mudar ou para, de alguma forma, privilegiar algum paciente. A portaria citada é a Portaria de Consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, que aprovou o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Sistema não permite que famosos e ricos sejam priorizados, não existe priorização de pessoas famosas ou de classe alta. O sistema de transplante brasileiro tem regras muito claras e a informação sobre poder aquisitivo ou popularidade da pessoa na sociedade não são critérios utilizados pelo sistema, disse a coordenadora do SNT. Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados em 16 de agosto de 2023, 65.911 pessoas aguardam na lista para receber um órgão no país. Você acredita mesmo que o menos afortunado poderia passar na frente dessa lista, mesmo tendo perigo de morte? Mas a pergunta que não quer calar é como e quando isso se tornou natural. Se é que existe uma explicação plausível, uma pessoa morrer porque não teve dinheiro para pagar pelo atendimento que poderia salvar sua vida? Em seguida nos deparamos com outro próximo questionamento sem resposta: como pagar? A cobrança de impostos é inegavelmente uma preocupação dos brasileiros. O que poucos sabem é que, ao contrário do que o senso comum imagina, o Brasil não está entre os países do mundo que mais cobra tributos e sim entre os que mais taxam a população pobre do país. Aqui, quem tem menos paga mais. Isso acontece porque a carga tributária brasileira está concentrada nos impostos indiretos, que consistem em taxas sobre o consumo inseridas nos preços de toda e qualquer mercadoria. Quanto menor o salário, proporcionalmente maior é a carga tributária. Maior é o montante despendido do salário do trabalhador para pagar tributos. Por exemplo, um diretor de empresa ganha R$ 12.998 ao mês, enquanto uma trabalhadora doméstica ganha R$ 1.320, o valor do salário mínimo. Se ambos comprarem uma cesta básica no valor de R$ 500, supondo que R$ 132 desse valor correspondesse a impostos indiretos, 10% da renda total da trabalhadora doméstica seria revertida em imposto sobre consumo desse produto. Já o executivo comprometeria apenas 1% do total de seu salário. Ou seja, apesar de pagarem o mesmo valor no produto, a trabalhadora doméstica, proporcionalmente, estaria pagando 10 vezes mais impostos que o executivo. Vamos analisar as seguintes manchetes.
Senadores e deputados federais da nova legislatura receberam um salário de R$ 39.293,32 até o mês de abril, quando o pagamento passou a ser de R$ 41.650,92. O valor é ampliado ano a ano até o final do mandato, chegando a R$ 46.366,19. Também é importante enfatizar que esse salário não inclui outras verbas, como a contratação de assessores e pagamento de despesas, como passagens aéreas, material de escritório dos gabinetes, entre outras ações. No caso dos deputados federais, por exemplo, cada parlamentar tem direito a gastar até R$ 111.675,59 mensais com o salário de até 25 assessores. Todos os anos, cerca de R$ 24,7 milhões são necessários para garantir os salários, benefícios e penduricalhos, entre outros gastos do Poder Legislativo, de cada um dos 81 senadores e 513 deputados federais, um batalhão de quase 600 políticos que ocupam o Congresso Nacional. Será mesmo que um aumento no salário mínimo acarretaria gastos excessivos para a União? Você já ouviu falar na expressão corrida dos ratos? Refere-se a um ciclo constante e competitivo de busca por sucesso material, mas isso já não é mais a tendência. Agora temos somente a corrida pela sobrevivência, tentar não morrer, esperar para que talvez um dia os olhares se voltem para os menos beneficiados. Agora pense bem nisso, será que não estão desviando seu olhar para o verdadeiro problema? Fazendo você olhar para essa mão ao invés de enxergar o que realmente importa. A face única da pobreza se revela de maneiras diversas. Quem não consegue adquirir alimentos enfrenta a fome. Aqueles que não podem arcar com um lugar para viver acabam sem teto. E quem não dispõe de recursos para cuidados médicos pode, infelizmente, perder a vida na espera. Em todas essas situações, há um preço a pagar. E nunca esqueça, cada passo na direção de uma vida digna exige um preço, independente da capacidade de pagamento.